A TV JCO entrevista hoje o deputado federal General Girão. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, um abraço para todos vocês que nos assistem, um abraço para você, Andréa. Sempre bom a gente poder conversar um pouco, né? Conversar sobre esse nosso Brasil, sobre a conjuntura, danado. Haja assunto, hein? Pois é, enquanto o povo está nas ruas, com certeza absoluta, toda a mídia deveria estar acompanhando os motivos pelos quais o povo está nas ruas. Nós aqui no Congresso Nacional também deveríamos estar trabalhando a legislação ou até mesmo ações políticas para saber o que está acontecendo com o povo, por que o povo está nas ruas, né? Afinal de contas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes de forma direta ou de forma indireta ou diretamente. Hoje o povo está exercendo o seu poder diretamente nas ruas, dizendo por que está insatisfeito e o que é que não quer. Correto. Deputado, já estão aventando a possibilidade de tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível, tem gente falando em prender o presidente. A gente sabe que o PT ele tem a conivência de altas cortes no país. Como é que é possível ter uma democracia plena quando claramente a justiça pende para um lado, atacando o outro? Olha, recentemente eu estive numa audiência pública lá no Senado Federal e eu deixei muito claro, o Brasil não vive hoje um regime democrático e de direito. Nós não vivemos dentro de uma democracia plena. A nossa democracia está ferida quase mortalmente, porque um dos poderes resolveu se declarar totalmente soberano em relação aos outros demais. Desde 2019 que isto vem acontecendo, com a interferência do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional, legislando, criando legislação sim, e nós entramos com um processo de pedido de impeachment em 2019, no começo logo da legislatura, contra 4 ministros do Supremo que votaram a favor da criação de um projeto de lei. Então, e aquilo não andou. O presidente do Senado à época, o senador Davi Alcolumbre, decidiu não encaminhar aquilo dali, nem resposta para nós deu. Então, isso não pode acontecer. Não é bom para a democracia que um senador se ache dono da legislação, dono das leis. E aí a gente tem agora também, além da inércia do Senado, nós temos pelo menos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que estão agindo literalmente fora da Constituição Federal. Haja vista o julgamento recente que fizeram, quando declararam abertamente que o ato decretado pelo ministro Alexandre de Moraes caracterizava a aplicação de censura no país. E a censura é terminantemente proibida pela Constituição. Então, a ministra Carmen Lúcia, quando votou, disse, a gente reconhece que é uma censura, eu não sei direito os termos que ela não, mas a gente reconhece que isso daí é censura, mas neste caso se justifica. Como pode isso? Censura nenhuma se justifica. Então, o povo está revoltado com isso daí. E nós, parlamentares, nós estamos também revoltados, estamos demonstrando a nossa revolta. E o que é que está acontecendo? Paulatinamente, o senhor Alexandre de Moraes tem proibido alguns deputados de falarem. Ele já calou 10 deputados federais ou deputados eleitos, recém-eleitos. 10 estão com as suas redes sociais proibidas. 10 estão com a proibição de falarem, porque se falar é 20 mil reais de multa ou 100 mil reais de multa. É um absurdo isso daí. O cara não teve nenhum voto. Quer ser ditador, vá para Cuba, vá para Venezuela, vá para qualquer outro canto. Aqui no Brasil não é lugar de ditador, não. Ele tem que saber disso. É um absurdo isso daí. Então, é lamentável, não é democracia. Eu estou falando dentro da razoabilidade. A população brasileira está nas ruas indignada. Os outros ministros do Supremo não conseguem mais andar nas ruas, não conseguem ir num shopping, não conseguem ir num local público, nem privado, nem no restaurante eles conseguem ir, porque as pessoas estão demonstrando a sua insatisfação. E por que eles estão sofrendo esse tipo de situação? Porque, infelizmente, eles estão calados, ou estão coniventes, ou então estão fazendo vista grossa, estão ignorando isso daí. Eles também são responsáveis. Afinal de contas, é uma instituição que é representada pela atitude arbitrária, ditatorial
de alguns ministros. Então, isso não é possível. A gente não precisa ir muito longe. Como é que você aceita um ministro do Supremo responder para uma pessoa no meio da rua dizendo perdeu o mané? Isso é inaceitável. Isso era para perda de cargo imediatamente. Tinha que ter um conselho de ética, uma corregedoria do Supremo para pegar o ministro Barroso e tirar o cara na hora, chamar para a corregedoria e dizer não tem explicação a atitude de Vossa Excelência. Os ministros que estão se locupletando, indo para viagens pagas por empresa que responde a processo no Supremo. Isso é engajamento, isso é conluio. Isso é impossível de ser aceito numa sociedade democrática. Eu não vou pedir por favor, André, eu não tenho como. Eu não preciso pedir por favor. A população brasileira está indignada e a voz dela somos nós que somos seus representantes ou então a população nas ruas. É incrível quantos estados brasileiros a população, e não é só nas capitais não, nas capitais e no interior, a população está acampando na frente de tiro de guerra, que fica nas cidades do interior. Estão acampando onde não tem tiro de guerra, estão indo para frente de quartéis das polícias. É isso que está acontecendo no Brasil. E aí a imprensa está dizendo assim, não, vamos assistir a Copa do Mundo, não, vamos ver como é que está a equipe de transição. Transição que nada. A população reclama, sim, que as eleições não foram limpas. As urnas demonstraram inconsistências, mostradas em mais de um relatório. O tal do argentino, toda semana mostra alguma coisa que está errada. E aí, fazer o quê? O senhor falou aí sobre a questão dos parlamentares que foram calados, e aí a gente fica se perguntando, porque em breve começa uma nova legislatura. Como fazer oposição com esses parlamentares calados, com empresários tendo suas contas bancárias bloqueadas, conservadores tendo as suas contas sociais derrubadas? Como fazer oposição num cenário desse? Olha, eu vou dizer mais aqui para vocês. Se depender de mim, não tem nem recesso parlamentar. Porque se o Brasil não vive uma democracia, houve alguma ruptura na democracia brasileira, houve alguma ruptura na Constituição. Então, não pode viver uma democracia e fazer recesso. Não está vivendo a democracia e tem recesso? Não tem nem que ter recesso, não. A gente tem que reunir aqui o Congresso para discutirmos o que está acontecendo e buscarmos uma solução. Essa casa que tem a responsabilidade de encontrar uma solução para isso. Câmara e Senado. Se o Senado está omisso, infelizmente, lamento muito. Tem alguns senadores que são muito bons, que são firmes, mas o Senado está omisso. O presidente do Senado nos envergonha. O senador Rodrigo Pacheco me envergonha, e muita gente da população brasileira. Os mineiros, então, publicam isso daí a toda hora. Por quê? Porque não chama a responsabilidade um ministro do Supremo. Não tem como. Então, mais uma vez eu repito, nós não estamos vivendo uma democracia. Houve uma ruptura na democracia brasileira. Estamos sob um regime de exceção dominado por uma pessoa, por uma cabeça que não recebeu nenhum voto. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu nenhum voto e está mandando e desmandando no país. E o presidente Bolsonaro não agiu, porque as Forças Armadas estão com medo de serem as responsáveis pela ruptura. Não tem que ter medo. Eu ouvi uma resposta, estamos preocupados com o dia seguinte. Meus amigos, senhores generais do alto comando do Exército, senhores almirantes do almirantado, senhores brigadeiros da Força Aérea Brasileira, eu estou preocupado com o dia seguinte, com o mês seguinte, com o ano seguinte, eu estou preocupado com a geração seguinte. Se esses bandidos ocuparem o poder, porque vão dilapidar de novo os nossos recursos, vão acabar com as nossas empresas. Então, isto nós não podemos permitir. Nós não queremos um golpe, não. Nós queremos que seja aberta o código-fonte para mostrarmos, sim, o que aconteceu com as eleições. Isso é que nós exigimos. Bem, ainda existe jogo democrático no Brasil, na opinião do senhor, diante de tudo isso? Como jogar nas quatro linhas quando o outro lado, para o outro lado, não existe regra nenhuma, não respeitam a Constituição? Como agir numa situação dessa? Olha, nós já estamos há algum tempo fora das quatro linhas. Eu reconheço que provavelmente o presidente Bolsonaro, em 2019, quando teve a primeira interferência do ministro Alexandre de Moraes, proibindo
que ele nomeasse o diretor-geral da Polícia Federal, naquele momento, talvez o presidente tenha adotado uma postura de não causar ruptura, de tentar fazer a conversa, né, tentar demonstrar ser um democrata, um estadista, um democrata. Infelizmente, não adiantou. O 7 de setembro ele entornou o caldo, mas vieram de novo dizendo assim, não, vamos conversar, ele vai enxergar que está agindo fora da Constituição. Infelizmente, conivência dos demais ministros do STF, conivência do Senado Federal, a quem cabe sim aplicar freios e contrapesos. E aí a gente está agora nesse momento que eu digo que a ruptura já está caracterizada. Só não estamos com uma guerra civil nas ruas e não estamos com a tropa mobilizada para fazer o fechamento de alguma das instituições caracterizadas como poderes da nossa democracia brasileira. Lamentavelmente, mais uma vez eu repito, lamentavelmente, por conta de decisões arbitrárias do Supremo Tribunal Federal, nós estamos aqui nesta casa ainda pensando em conversar, tá certo? É claro, a gente tem que conversar até a última instância, mas eu confesso que eu já estou esgotando as minhas condições. Eu sempre fui contra o artigo 142, sempre fui contra uma intervenção militar. Hoje eu sou plenamente a favor do emprego do artigo 142. Por quê? Porque não dá para aceitar que as urnas tenham sido manipuladas e que a população brasileira tenha sido enganada e que nada seja feito. O Ministério da Defesa apresentou um relatório mostrando que houve inconsistências, mas não pôde mostrar na realidade as inconsistências, apenas suspeitas, porque o código-fonte não foi liberado. Talvez o Ministério da Defesa tenha errado. Ele talvez tivesse ter dito assim, nós queremos a resposta a esse relatório em no máximo 48 horas ou 72 horas, fazer como Alexandre de Moraes faz, como Barroso faz, como Fachin faz, dá um prazo. Não foi feito isso. E agora estamos esperando uma resposta para o relatório do Ministério da Defesa que não vai vir nunca. Nem virá para o relatório do argentino, nem virá para o relatório do PL, nem virá para o relatório de ninguém. Por quê? Porque os caras se acham Deus. Essa é a realidade que a gente está vivendo no Brasil. Então, não tem como dizer a democracia brasileira está mantida, não está. Ruptura. Durante a audiência no Senado, o senhor disse que foi para a reserva para não cumprir uma ordem absurda. Como é que o senhor tem acompanhado todas essas ordens ilegais que têm sido cumpridas por bancos, por empresas de mídia, por policiais? Pois uma ordem, quando você a emite, você passa a ser responsável por ela. Então, por exemplo, uma atividade de salto de paraquedas. Quando o mestre de salto, que eu sou, vira para trás e grita para o avião, já, ele salta primeiro e o restante do avião salta com ele. Podem ser 10 paraquedistas, 12, 30, 70, 80, pode ser um avião todo. Ele passa a ser responsável, é uma ordem que ele dá, que ele é responsável. Então, quem emite uma ordem é responsável, sim, pela ordem emitida. Quem cumpre aquela ordem que recebeu de alguém, ele também passa a ser corresponsável pela ordem que ele vai repassar para os outros. Então, o que está acontecendo no nosso país é que algumas instituições de Estado, como, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que foram prender caminhoneiros que estavam com os caminhões parados à beira da estrada, prendendo, algemando e levando para a coisa. Por quê? Porque o policial ficou com medo de sofrer uma represália da gestão, da justiça, que a justiça disse assim, tem que prender e algemar. Então, um policial que prende alguém injustamente, ele está errado. Ele está errado e ainda digo mais, hein? O ministro Alexandre de Moraes está cometendo crimes em flagrante delito, porque as ordens dele são publicadas na internet. E elas continuam mantidas a publicação. Então, ele está, sim, ultrapassando, extrapolando a sua competência constitucional, colocando isso na internet. Ele está em flagrante delito. Ele tem que ser preso imediatamente. Mas, a gente vive esse momento que não sei como a gente vai conseguir resolver isso. Além das ameaças de prender o presidente Jair Bolsonaro, a esquerda também já falou em prender o general Pazuello. A gente vê isso na Nicarágua, na Venezuela, e como é que o senhor enxerga essas ameaças? Olha, eu já ouvi também dizerem que vão prender o general Girão. Venham, podem vir. Pazuello vai dizer a mesma coisa, podem vir.
presidente Bolsonaro está, sim, sofrendo uma ação subreptícia. Algumas articulações estão sendo feitas pela esquerda, sim, apresentando denúncias contra ele no Tribunal de Contas, apresentando denúncias nos tribunais internacionais, dizendo que o presidente é antidemocrata, que não tomou conhecimento ou responsabilidade, não tomou como responsável a compra de vacinas para o ano que vem. Tudo isso vai ser muito bem analisado. Eu espero que o presidente tenha o direito de defesa, tá certo? Porque hoje o que está acontecendo no Brasil é que nem o direito de defesa estamos tendo. Ontem a deputada Bia Kicis e o deputado Júnior Amaral tiveram as suas redes sociais bloqueadas sem nem saberem por quê. Eles não souberam por que foram bloqueados. Então está havendo uma conivência ou um medo das redes sociais, as big techs? O que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou esse pessoal? Então ele está agindo, ameaçando as pessoas? Nós não podemos aceitar isso daí. A população já está nas ruas e deve sim aumentar a quantidade de gente nas ruas, porque a população está indignada com o que está acontecendo no nosso país. E nós, parlamentares, também estamos indignados. Fazer o quê? Eu não tenho tropa sob meu comando. Se eu tivesse, eu já estaria me rebelando, sim, e estaria botando a minha tropa para poder fazer alguma coisa em prol da democracia brasileira, porque eu jurei defender a democracia brasileira perante a bandeira do Brasil. Essa mobilização das forças que saiu no Diário Oficial é algo normal ou está acontecendo alguma movimentação atípica? Não, anualmente existe um exercício chamado de ESAR, Exercício de Apresentação da Reserva. Então, algumas classes de militares que prestaram o serviço militar obrigatório são chamadas para que possam ir aos quartéis, ali fazem uma reciclagem, vê os amigos, fazem uma reciclagem, um exame médico e depois eles fazem, inclusive, parte de um exercício militar. Tá? Então, é um exercício de apresentação da reserva. É claro que, juntamente com isso, também houve uma divulgação de um cadastramento das pessoas que quiserem acessar o site da Reserva Proativa, que é um site criado pelo comandante do Exército à época, o general Vilas Boas, se não me engano, para conversar com os militares da reserva, que hoje nós somos chamados de veteranos, e também reformados, pensionistas, e foi aberto também para conversar com os civis. Existem vários civis, como os CACs, por exemplo, que representam uma tropa em condições de ser mobilizada, porque todo atirador, colecionador ou caçador, homem ou mulher, ele pode ser mobilizado, porque ele já aprendeu a usar a arma, ele sabe atirar, ele sabe os princípios do tiro. Lembro sempre, sabe usar a arma para o tiro de defesa, tá bom? Isso fique sempre muito claro. Só é usado para ataque quando você está sendo atacado, aí você tem que se defender, então, só nesse caso. Então, esse cadastramento que foi liberado ontem, inclusive eu coloquei isso no meu Twitter também, no meu Instagram, no Facebook, as pessoas começaram a acessar, e muita gente acessando ao mesmo tempo significa mobilização da população. Aí o site do Exército parou, travou. Hoje já foi retomado de novo e está explicado que não é para fazer nenhuma convocação de civis que nunca serviram, não. É para fazer um cadastramento das pessoas que quiserem receber comunicados do comandante do Exército. É bacana você saber o que o Exército está fazendo, né? O que o Exército está pensando. E para os CACs, principalmente, sempre tem uma legislação ali. Então, ele tem um e-mail, ele vai mandar o e-mail para o e-mail de controle e ele pode receber a resposta. Que coisa melhor do que isso? Você receber a informação virtualmente, né? Online. O Judiciário impediu a compra de blindados. Queria saber o que o senhor acha disso. O desembargador justificou que nós estamos em tempos de paz, por isso não cabe, não há urgência. E também falou em destinar esse dinheiro para educação e saúde. É muita demagogia, é ridículo isso daí. Eu lamento muito, eu não sei nem o nome desse desembargador, ou ministro do Tribunal de Contas, eu lamento muito. Isso aí é uma demagogia barata, rasteira, sabe assim, que não merece talvez nem consideração. O que está acontecendo é o seguinte, o Exército, assim como a Marinha e a Aeronáutica, nós temos um programa de reaparelhamento. Então, carros de combate nosso, Leopard, já estão ficando obsoletos e precisam sim passar por uma renovação. A Força Aérea está comprando o Gripen, aquele caça suíço, da Suécia, aliás, e
A Marinha tem as suas fragatas, tem o submarino atômico que está sendo feito lá em Angra dos Reis. Então, é um processo que vem acontecendo normalmente. Essa demanda que aconteceu ontem, eu ainda estou avaliando e esperando receber informações mais concretas. O Informex que saiu hoje diz, pelo comandante do Exército, que não houve a proibição da compra dos blindados. Na verdade, os primeiros 2 blindados vão ser recebidos, vão ser testados na centro de formação nosso, centro de instrução e adestramento, lá no Rio de Janeiro, e depois desse adestramento feito, com todas os testes e as pesquisas que são feitas, vão avaliar se vale a pena realmente comprar os blindados. Mas não acredito que o governo federal vá proibir o reaparelhamento do Exército Brasileiro. É uma decisão que eu acredito que o governo federal, que eu espero que seja o presidente Bolsonaro, reeleito de acordo com a legislação vigente, né? Porque se houve suspeita de fraude, as urnas têm que ser refeitas, ou talvez a eleição tem que ser refeita usando um sistema diferente, já que os ministros do Supremo teimaram em não querer fazer o voto impresso, né, o ano passado. Como é que o senhor vê a possível concretização de um outro governo Lula? Essa questão da PEC dos rombos é uma licença para roubar? Com certeza absoluta, quem já teve o poder nas mãos e roubou uma primeira vez, pediu uma segunda chance, roubou uma segunda vez, pediu uma terceira chance, deram a terceira chance, continuaram roubando e ainda tiveram uma quarta chance, mas aí a população brasileira, por meio do Congresso Nacional, conseguiu tirar a mulher que foi colocada lá. Então, é lamentável isso daí. Se o Brasil fosse um país sério, me desculpe aí, eu vou lembrar de Charles de Gaulle, né? Um ex-presidente francês, o Marechal Charles de Gaulle, dizendo que o Brasil não é um país sério. Realmente, se o Brasil fosse um país sério, nunca nós teríamos um ex-presidente condenado em mais de 3 instâncias, por mais de 19 magistrados, em menos de 3 anos, 4 anos, poder voltar, né, para concorrer à presidência da República. Ainda mais depois de dizer abertamente que a intenção dele é implantar no Brasil um socialismo, que é totalmente contrário aos princípios e valores cristãos da nossa sociedade brasileira. Então, realmente, o Brasil não é um país sério. Eu não acredito que nós tenhamos um governo do PT sobre a égide do Lula. E se viermos a ter, eu lamento muito em dizer isso. Nesse momento, eu sou otimista. Tá? Eu sou otimista. Nós teremos uma convulsão social e ele vai ser retirado. General, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor mais uma vez. Tá bom. Olha, que Deus nos proteja. Que Deus permita que isso seja resolvido antes que esse pessoal possa vir tentar ousar subir a rampa, tá bom? Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Chegou no Brasil a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app.